Olá, sétimo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os anfíbios. A gente já tinha conversado sobre eles na aula no Zoom, então a gente vai dar uma passadinha rápida, mas para reforçar o conteúdo para vocês ficarem com essa parte gravada, tá bem? Vamos lá. Deixa eu abrir a tela aqui. Então, quem são os anfíbios, né? Os anfíbios, o nome deles já dá uma colinha pra gente. Anf quer dizer dois, bio quer dizer vida. Então, eles têm duas vidas, basicamente. Dois modos de vida, tá bem? Um na sua fase larval e um na sua fase adulta. Os anfíbios, no geral, vão ter uma fase larval dependente completamente da água, dos recursos hídricos. As suas larvas, elas têm a respiração braquial através de brânquias e os seus indivíduos adultos vão ter uma respiração cutânea e junto, normalmente, uma respiração pulmonada, dependendo de qual ordem ele faça parte, tá? Então, quem são esses anfíbios? Eles são as salamandras, que a gente vai ver, que são a ordem Urodela, os anuros, sapos, rãs e pererecas e as gimnofionas, que são as cobras cegas. Eles não controlam sua temperatura corporal, ou seja, eles vão variar a temperatura de acordo com o ambiente. Então, a gente vai encontrar uma maior quantidade de anfíbios nas zonas equatoriais, nas zonas tropicais, porque se eles forem para lugares muito frios, eles vão congelar, tá? E para regular essa temperatura, eles vão balancear entre ficar ao sol, viver enterrados, viver escondidos, sempre próximos a corpos hídricos, a corpos de água, tá bem? A pele vai ser mantida sempre úmida, porque, como eu falei, eles têm uma respiração pela pele, uma respiração cutânea. E para isso, para eles absorverem esse oxigênio, a pele deles tem que se manter úmida o tempo inteiro, tá? Aqui eu queria frisar uma coisa muito importante para vocês, muito importante, que vocês podem ler o livro, achar essa frase e falar ela por aí. Aqui, só um segundo. Aqui em cima, no livro de vocês, nessa primeira parte aqui, nessa primeira parte está escrito: esses animais evoluíram dos peixes e possuem grande diversidade, pipipopó. Mas o que está errado nessa frase é que eles evoluíram dos peixes. Isso não é verdade, tá bem? Não saiam reproduzindo esse conhecimento por aí, porque está errado. Não, a evolução não é uma linha reta, onde eu tive os peixes, depois eu tenho os anfíbios, depois eu tenho répteis, até chegar no mais evoluído de todos. Até porque essa nomenclatura mais evoluído, essa evolução linear, é uma concepção errada de evolução. Então, essa parte do livro não está certa, ok? O que acontece é que eles evoluem de animais que vão ter essa saída do meio aquático, vão iniciar essa saída do meio aquático. Não peixes necessariamente, ok? Os anfíbios são um grupo verdadeiro, isso é muito legal, porque a gente tinha visto alguns grupos falsos e vamos ver alguns num futuro próximo também, que são grupos que não são verdadeiros, eles são um grupo verdadeiro, ou seja, eles têm o mesmo ancestral em comum e várias características que são compartilhadas entre eles, tá bem? Vamos começar pelos anuros, sapos, rãs e pererecas. Eles vão ser saltadores, né? Eles vão ter as suas patas traseiras adaptadas a saltar e caminhar, vão viver próximos a corpos hídricos, porque a maioria deles não tem respiração pulmonada, alguns sapos têm, mas mesmo assim essa respiração é secundária, a respiração principal deles é cutânea, ou seja, eles precisam estar úmidos o tempo inteiro. Se não viverem próximos ali na beira de lagos e rios, eles vivem enterrados no substrato ou escondido em folhas onde é mais úmido, tá bem? Mas nunca muito distante. A gente não vai encontrar um sapo no deserto, a gente não vai encontrar um sapo nas montanhas, nos Alpes suíços super congelados. Não iremos.
Os machos dessa ordem, eles vão ter a vocalização muito presente, que é aquele barulho que a gente conhece de sapo, né? Essa vocalização vai ser para competição de território, mas também para atrair fêmeas, fazem cantos de acasalamento. Então, quando a gente ouve um sapo fazendo barulho, é porque provavelmente ele está na sua época reprodutiva, época de acasalamento, tá bem? Esses animais, eles colocam ovos, só que os ovos deles não são duros, não tem uma casca dura, ou seja, eles precisam ser colocados em locais úmidos, locais onde tenha grande quantidade de água, para quando essas larvas eclodirem, elas conseguirem sobreviver. Eu acho que a larva desses animais vocês estão mais acostumados, que são os girinos, né? A gente vai ver daqui a pouco uma imagem deles. Os próximos são as salamandras, a ordem Urodela. Essa primeira imagem aqui é uma salamandra, essa segunda aqui também. A gente já vai falar dessa daqui. Os alunos falaram que parece um Pokémon. Sim, realmente, muitos Pokémons, como eu falei para eles na aula, são inspirados em animais que existem de verdade. Esses animais, eles têm uma cauda, né? Essas 4 patas bem definidas, eles são mais parecidos fisicamente, quando você olha à primeira vista, eles são mais parecidos com alguns répteis, mas eles são anfíbios. A pele deles também é bem fina e necessita ficar sempre úmida. O legal desse daqui, da axolote, é que ele guarda algumas características larvais, por exemplo, essas estruturas que ele tem aqui ao redor da cabeça, que parece um arco ou uma juba, um cabelinho assim igual o meu, na verdade são as fendas branquiais, ou seja, as brânquias dele que não foram embora, elas permaneceram. Ela guarda algumas características larvais. Isso é muito interessante. Mas ela é uma das poucas que guarda. Isso não é uma característica das salamandras, tá? O próximo, a Gimnophiona, são anfíbios que possuem um corpo mais alongado, mais parecido com uma minhoca ou uma cobra. Mas, mais uma vez, reforçando, não são, ok? Eles são anfíbios. Pela consistência do corpo e todas as outras coisas características do anfíbio. Eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou enterrados, como qualquer outro que a gente já falou. E são conhecidos como cobra cega. Mais do que esse no outro nome, Cecília, que eles estão falando, cobras cegas. Também colocam ovos e eles vão ter um órgão copulador. Mas quando a gente fala de reprodução, a gente fala melhor sobre isso, tá? Larvas branquiais sofrem metamorfose. Todos eles vão passar pelo processo de metamorfose, pessoal. Sistema digestório completo, alguns têm respiração pulmonar, outros não, respiração principal cutânea, sistema circulatório fechado. Mas o que interessa pra gente é que esse aqui é uma larva, que ela já está num estágio um pouquinho mais avançado de metamorfose, mas ela é um girinho também. Esses animais, como eu falei para vocês, nessa época aqui de larva, eles vão ter uma respiração de brânquias, tá? Brânquias parecidas com as dos peixes. Então, eles precisam ver na água. E quando crescem, eles vão ter essa respiração na pele. A locomoção, a gente viu, alguns eles são saltadores, como sapos, rãs e pererecas. Outros caminham, né, como as salamandras. Alguns sapos também caminham, não pulam tão alto, mas é um salto menor, parece mais um trotezinho de caminhada. E as cobras cegas, elas vão rastejar, né? Elas não têm essa caminhada, ok? Tanto porque elas não têm a presença de patas. Agora, reprodução e desenvolvimento. A gente vai focar aqui nos anuros, né? Sapos, rãs e pererecas, lembra? Sempre que eu falar anuros, eu tô falando desses três grupos, tá? Os anuros, eles vão ter uma fecundação externa, apesar deles terem esse abraço aí que vocês estão vendo aqui embaixo. O que acontece é o macho, ele pressiona a barriga da fêmea e ela joga
os seus óvulos na água e ele joga os espermatozoides também. Assim, aquilo ali vai juntar, formar um zigoto e vai se desenvolver na água. E aí vocês vão ver o processo de metamorfose. Tem a formação do zigoto, ele vai se desenvolvendo, formando um girino. E esse girino vive um tempo como girino e depois vão aparecer patas traseiras e dianteiras, vai ter uma redução da cauda e das brânquias. E aí ele vai virar definitivamente um sapo, um indivíduo adulto, tá bem? E de anfíbios é isso, é bem curtinho, a gente não tem muitas coisas para falar de anfíbios, não aqui no 7º ano com vocês. Podem fazer esses 5 primeiros exercícios, tá bem? E a gente vai fazer os outros exercícios juntos, porque eles são maiores, mais complexos, e aí podem surgir dúvidas e a gente faz juntos. Lembrando, então, exercícios aqui na página 308, certo? É isso, pessoal. A gente já volta para falar um pouquinho de répteis. Tchauzinho.